Queridos, eu gostaria de convidar você a abrir comigo no livro de Neemias. Eu sei que esse livro é difícil de achar na Bíblia, irmão, mas Deus vai dar a oportunidade de você achar. É rapidinho, né? Com a Bíblia aí. Deixa eu achar o livro de Neemias aqui. Vamos ver aqui, livro de Neemias. Vamos ver. Livro de Neemias. Olha só como eu achei. Achei rapidinho aqui, ó. Olha que beleza. Já achei. Mas não é aqui que a gente tem que achar, não, irmão. A gente tem que achar na Bíblia, na palavra impressa. Amém. Graças a Deus. Acharam aí Neemias? Tá difícil aí, irmãos? Tá na Bíblia aí, Antigo Testamento. Lá no comecinho. Não é tão no comecinho assim, né? 2 livros antes de Jó. Olha só que beleza. Mesmo assentados, mas com muita reverência à palavra do Senhor, eu quero ler alguns versículos com você. Neemias capítulo 1, no versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande abundância e vivendo da melhor maneira possível. Os muros de Jerusalém estão fortalecidos e as portas estão sempre de pé. É isso que está escrito aí, irmãos? Não, olha só o que está escrito aí. Os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha só uma coisa fantástica da vida de Neemias, que com certeza é algo muito especial para a nossa vida, algo que pode falar muito ao nosso coração. E eu tenho certeza de que Deus pode falar, agir e ministrar ao seu coração de forma grandiosa. Talvez você hoje não esteja passando pelo que Neemias passou. Talvez hoje você não esteja vivendo o que Neemias viveu. Mas se nós analisarmos a história de Neemias, ele sofreu grandes frustrações. Recebeu uma triste notícia levada por um dos seus irmãos. Qual foi a notícia que Neemias recebeu de um dos seus irmãos? Está no versículo 3. Os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Neemias entrou em grande desespero nessa época. Por quê? Você sabe quem foi Neemias? Alguém tem ideia de quem foi ele? Pastor, ele foi um grande profeta. Ok, ele está aqui, ele deixou escrito alguma coisa importante para nós. Mas quem foi Neemias? Quem era Neemias? Se você não sabe, Neemias era um escravo do rei. E por ser escravo do rei, ele não poderia, em hipótese alguma, mostrar tristeza, transparecer desânimo ou abatimento. Um escravo não poderia ter isso na vida dele. Você sabe por quê? Porque ele poderia morrer. Porque quem estava perto do rei não poderia mostrar tristeza para o rei. E isso é algo que muitas vezes a gente esquece. E quantas vezes nós chegamos diante dos reis com o nosso coração abatido, triste e desanimado? Ou melhor, a gente quase não chega, né? A gente deixa ser abatido pelo desânimo. Diante dessas circunstâncias, observe que Neemias, no versículo 4, ele diz o quê?
Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Ou seja, quando Neemias não podia fazer nada, porque ele era um escravo, e diante do rei ele não poderia transpassar a sua tristeza, a sua angústia, ele não poderia passar nada isso diante do rei, mesmo abatido, triste e desanimado, Neemias levantou a voz a Deus. Ele orou fervorosamente e persistentemente ao Senhor. Ele tomou uma decisão que diante do seu abatimento, ele não deixaria de orar a Deus. Diante da sua frustração e diante da sua posição, ele não deixou de orar a Deus. Ele não deixou de falar com Deus. Por quê? Porque ele sabia que o único Deus de milagre poderia estar atendendo a sua petição. O tema de hoje é exatamente este: o Deus de milagres, o Deus que faz milagres, o Deus impossível que move montanhas, que faz coisas novas acontecerem. O milagre que Neemias precisava era de um coração tocado, o coração do rei ser tocado, para que ele permitisse Neemias ir até Jerusalém e reconstruir a cidade e principalmente os muros. Qual era o problema? Primeiro, ele era escravo. Escravo não podia ter contato com o rei. Não podia ter contato com o rei. Outra coisa importante aqui é que, diante da impossibilidade, Neemias, ele creu no Deus do impossível. Vire a página da sua Bíblia, em Neemias capítulo 2. Eu quero ler para você quando é que Deus começa a agir na vida de Neemias. Olha só que coisa interessante. Vou ler do versículo 1 até o versículo 3, e não feche a Bíblia, que nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses versículos. Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão o sepulcro dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Eu quero aqui parar uma coisa muito interessante que aconteceu na vida de Neemias. Obrigado. Na vida de Neemias. Você sabe o que aconteceu? Ele não deixou-se enganar. Ele foi verdadeiro diante do rei. Ele estava triste e o rei percebeu que ele estava triste. Ele não escondeu uma tristeza. Ele não escondeu a forma como ele estava. Ou seja, ele demonstrou o que ele estava sentindo. E era tristeza pela cidade da onde viviam seus pais, onde os seus pais estavam sepultados, que era Jerusalém. E ele começa a passar isso para o rei. E o rei entende isso, porque o rei reconhece que Neemias estava triste. Queridos, não adianta você chegar diante do seu Deus e dizer que está tudo bem, se lá no fundo não está tudo bem. Você sabe por quê? Se este rei olhou para Neemias e percebeu o rosto triste dele, o nosso Deus, quando olha para você, ele sabe quem você é e como você está. Então seja verdadeiro diante de Deus e diga para Deus: Deus, realmente eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou abatido, eu estou realmente precisando falar com o Senhor. Outra coisa interessante aqui, acompanhe comigo no versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Preste atenção, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique.
Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Primeira coisa, Neemias não deixou de ser Neemias. Ele estava triste, o rei percebeu. A segunda coisa, o rei pediu para ele algo. O que você quer, Neemias, que eu posso fazer? O que eu posso fazer por você, Neemias? Talvez nessa noite, Deus esteja falando para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você precisa nessa noite que eu quero responder a você? Neemias, ele sabia o que precisava pedir. Ele sabia, o desejo de Neemias era voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir as portas. E Neemias, ele começa a pedir o que realmente importa para a vida dele, e o rei reconhece que o seu pedido é verdadeiro. Assim é conosco, meus irmãos. O que nós precisamos pedir para Deus nessa noite? O que nós precisamos colocar diante de Deus para que Deus nos atenda? Talvez você entrou aqui com um pedido, com uma necessidade. Deus quer ouvir o seu pedido. Ele não vai agir enquanto você não falar o que você precisa. Olha só comigo o versículo 6 e o versículo 7 e 8. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-me-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guardas das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Querido, preste atenção. Neemias se apresentou diante do rei com tristeza. O rei reconheceu a tristeza dele e pediu para ele: Neemias, o que você quer? A tua tristeza não é normal. O que está acontecendo aí, meu filho? Diga o que está acontecendo. Qual é o problema? Neemias pediu corretamente e o rei falou assim: ok, então vá, eu vou te ajudar, eu vou dar o que você precisa. Agora, por que? Eu quero só passar aqui para você ter conhecimento. Por que ele precisou de cartas? Porque uma província não é que nem o Mercosul hoje. O Mercosul, se você sai do Brasil, vai para a Argentina, com a sua identidade você entra na Argentina. Você vai para a Bolívia, com a sua identidade entra na Bolívia. Colômbia, Equador, Venezuela, você entra com a sua identidade. Participou do Mercosul, a sua identidade, você entra naqueles países. Naquela época não era assim. Para você chegar até Jerusalém, você tinha que passar por províncias. E você precisaria ter a carta, ou seja, o passaporte carimbado, para que você pudesse passar pelas províncias e chegar até a Jerusalém, até a cidade de Jerusalém. E Deus deu isso. Deus deu isso para Neemias. Por quê? Porque Neemias pediu de maneira correta, soube pedir, e Deus falou assim: eu vou te dar. Ok, Neemias, vai lá e pode fazer tudo aquilo que precisa, porque o resultado que você precisa será favorável para você. Glória a Deus, amém. Uma coisa simples. Até aqui tudo maravilhoso e tudo muito bem. Neemias vai diante do rei, Deus reconhece a sua tristeza, fala para Neemias o que você quer, Neemias pede para o rei e o rei dá tudo o que ele precisa. Até aqui tudo bem, correto? Leia o versículo 9 e 10. Então fui aos governadores da além dos Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais dos exércitos e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Até o versículo 8 estava tudo bem na vida de Neemias. Mas quando Neemias se dispôs a reconstruir o que o inimigo havia destruído naquela época, o próprio inimigo se levanta contra a vida de Neemias. Então aqui tem uma coisa para você, para a minha vida e para a sua vida. Tome cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã.
Vão se levantar inimigos que vão tentar impedir de a gente reconstruir, reedificar, reerguer ou fazer qualquer outro tipo de reconstrução na nossa vida espiritual, material ou da igreja. O inimigo vai se levantar de todas as formas. Ele vai se levantar, porque ele não quer que um povo se levante. Ele não quer que uma pessoa se levante e vá reconstruir o que ele destruiu. Ele não quer. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Essa é a função do inimigo, destruir o que você está tentando plantar, destruir o que você está tentando construir. E Neemias, ele recebe logo de cara, ele falou assim: eu tenho tudo. Eu tenho a aprovação do rei, eu tenho a madeira do rei, eu tenho as cartas para passar nas províncias, eu vou ser o maior sucesso. Aonde eu chegar, serei uma bênção. Você acha que foi fácil para Neemias, irmãos? Levantou-se duas pessoas, levantou Sambalate e Tobias, duas pessoas para frustrar, primeiro, os planos de Deus para a vida de Neemias. Porque Deus chamou Neemias para ir reconstruir a cidade que foi sitiada pelo inimigo. Os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, e Jerusalém estava aberta e suscetível a todas as situações de todas as nações que queriam tomar Israel. E o que acontece? É exatamente isso que acontece. O inimigo sempre vai desejar te colocar para baixo. Sempre vai te colocar desânimo, sempre vai tentar destruir a sua visão, o seu foco. Ele sempre vai colocar, de acordo com aquilo que ele deseja, maior, em primeiro lugar, as vontades humanas e as intenções humanas. E veja bem, preste atenção, se você está fazendo o devocional Vida que Satisfaz, ali está dizendo exatamente isso, que nós precisamos primeiramente conhecer a vontade e as intenções de Deus, para que ela seja superior às minhas vontades e às minhas intenções. Aí eu terei sucesso. Só que não basta só isso. Neemias, ele sabia qual era o propósito dele, ele sabia qual era a intenção de Deus, mas o inimigo tentou e chegou, sabe o quê? Falou assim: não, deixa eu dar um jeito aqui de atrapalhar a obra de Deus, deixa eu dar um jeito aqui de atrapalhar tudo isso que está acontecendo aqui, deixa eu atrapalhar a vida de cada um aqui, deixa eu atrapalhar a vida do pastor, deixa eu atrapalhar a vida da junta, deixa eu atrapalhar a vida dos irmãos, deixa eu atrapalhar a vida dos casais, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui um pouquinho de areia onde estava tudo funcionando muito bem. Por quê? Porque o inimigo tem essa função. Tudo aquilo que nós tentamos construir, ele tem vontade de destruir. Mas preste atenção, porque Neemias, ele começa depois, no versículo 11, em diante, até o final, ele começa a falar algumas coisas para as pessoas que estavam desanimadas e frustradas em Jerusalém. Preste atenção que ele anima o povo para reconstruir, para reedificar e trazer uma nova forma, uma nova visão, um novo conceito, um novo foco, que talvez o povo perdeu devido ao inimigo ter se levantado de tal forma e ter bagunçado a cidade de Jerusalém. O inimigo pode se levantado aqui e bagunçado a nossa vida, irmão, mas nós vamos levantar. Nós vamos reanimar, nós vamos construir de novo e nós vamos realinhar o que tem que ser realinhado. Glória a Deus por isso. Agora, hoje, ele não chama só Neemias, ele não chamou só Neemias, mas ele chama a mim e a você para ser Neemias também, para que você anime pessoas que estão desanimadas. Porque eu creio que hoje você vai sair daqui totalmente animado, com vontade de fazer a obra do Senhor e com vontade de vencer cada vez mais, colocando o inimigo debaixo dos nossos pés. Preste atenção, versículo 11, Neemias 2, olha na Bíblia e acompanha a leitura para que você não se perca naquilo que nós estamos aprendendo aqui. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Versículo 12. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei ninguém
o que Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Primeiro ponto que eu quero colocar aqui para você aprender juntamente comigo, irmão. Juntamente comigo. Eu aprendi isso esses dias. Na realidade eu já tinha aprendido, mas eu esqueci, eu reaprendi de novo. Primeira coisa, não declare a ninguém o que Deus propôs em seu coração. Não declare, não fale. Se é sonho seu, é seu e de Deus. Só fale quando Deus der ordem para falar. Porque o inimigo, existem Sanbalates e Tobias no meio de nós, que se levantam para matar sonhos, matar projetos e matar igreja. Não declare a ninguém o que Deus propôs em seu coração. Não declare. Olha só, Neemias diz assim: não havia comigo animal algum senão o que eu montava. Versículo 13: de noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Querido, temos que aprender uma coisa muito séria nessa noite, muito séria. Os planos de Deus, eles nunca são frustrados, mas quando os planos de Deus é dado a mim, e eu passo isso para alguma pessoa que não tem o mesmo posicionamento que eu tenho, não tem a mesma visão que eu tenho, não tem o mesmo foco que eu tenho, aquela pessoa vai matar os meus sonhos, vai matar os planos que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque o sonho não é daquela pessoa, o sonho é nosso, é meu. É por isso que nós temos que parar de ficar falando do que Deus está fazendo. Deus não está fazendo nada. Se perguntarem para mim como é que está a igreja lá, pastor, está uma benção, irmão. Você não tem noção como está uma benção lá. Amém, irmão. Para mim está uma benção. Não sei se você está benção ou não, mas para mim está benção. Para mim está muito bom. Lógico, gostaria que isso aqui estivesse cheio, mas vai estar cheio, irmão. Vai estar cheio. Mas é o seguinte, são planos e sonhos que Deus nos dá, e não conte para ninguém. Para nem que seja o seu melhor amigo. É sério, a igreja está indo bem, está uma benção, irmão. Quer ir lá? Vai lá descobrir, para você vai ver. Fale desse jeito. Vai lá que tu vai descobrir o que é, e você vai ver o que está acontecendo lá, irmão. Tem que ser assim. Por quê? Porque olha só, os muros derribados são brechas aonde os inimigos entraram e destruíram Jerusalém. Eles destruíram os muros. E nós, como igreja, como pessoas que nós estamos pertencendo a essa igreja, como eu sei que nós estamos pertencendo a essa igreja, nós temos que criar muros fortes e fortalecidos no Senhor, para que nenhuma seta que voe de dia e de noite possa vir a derribar esses muros. Pastor, então nós temos que construir um muro em nós, isso, e cada pessoa que entrar nesse muro vai ter que saber que esse muro é protegido pelo Senhor, e daqui não sai uma palavra. É nós, irmão, é nós aqui, é a gente que tem que estar tocando, é a gente que vai tocar o barco, é a gente que vai remar. Se quiser remar junto, vai ter que entender qual é o propósito nosso, porque senão vai virar confusão. Brechas são tijolos fora do lugar, valores e princípios de Deus que muitas vezes a gente perde porque nós falamos além daquilo que Deus permite a gente falar. E olha só, queridos, não é fácil não. Aí o inimigo sabe,
Porque toda palavra lançada, ela nunca mais volta. Lançou, nunca mais volta. Lançou, nunca mais volta, irmão. Nunca mais volta. Mas só que o inimigo, ele escuta. Ele escutou ele falar assim: tem um plano naquela vida lá? Espera aí então que eu vou frustrar isso aí rapidinho. Vai ser agora. E não adianta, irmãos. E não adianta. Eu aprendi com Neemias exatamente isso. O versículo 16 diz: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. E quando Deus quer falar, e quando Deus libera para falar, Ele diz assim: chegou a hora do povo saber. Chegou a hora. Vou dar um exemplo para você aqui. É um exemplo clássico, um exemplo muito clássico. Sabe qual é? O de Moisés. Moisés, ele falava pouco, irmão. Ele falava pouco. Ele falava assim: deixa meu povo ir, cara. Você está segurando meu povo aí, deixa meu povo ir. O que o faraó falava para ele? De jeito nenhum. Tá ruim. Não vou deixar você levar o povo, não. E foi indo, até que aconteceu o quê? No último momento, Deus falou assim: agora eu vou revelar quem eu sou. Agora chegou a hora do povo avançar. Chegou a hora da libertação. Chegou a hora de vocês saírem do Egito. Chegou a hora de vocês saírem da opressão. Chegou a hora de vocês saírem desse estado opressor. Chegou a hora de vocês irem para a terra que eu prometi. O que Moisés falou? Ele precisou chegar lá? Não. Ele chegou diante do faraó. O faraó falou assim: leva todo mundo, migão. Leva todo mundo, porque eu não estou mais aguentando. Leva todo mundo embora. E a gente tem que começar a aprender a fazer isso. E Neemias fez isso. A segunda coisa que eu quero falar para você aqui, ela está no versículo 17. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Deixa eu perguntar, gente, você está vendo a forma como nós estamos hoje? Você está vendo a situação que nós estamos hoje? Você está vendo a situação da nossa igreja hoje? Você está vendo a situação da sua casa hoje? Você está vendo a situação dos seus filhos hoje? Você está vendo algo? Ok, nós estamos vendo, não tem outra forma. E as suas portas queimadas, Neemias começa a dizer assim: vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. A segunda coisa que esse texto aqui me ensina: diante das circunstâncias, busque uma nova visão de Deus. Uma nova visão de Deus. Um novo foco de Deus. Neemias viu a miséria em que Jerusalém estava: muros derribados, portas queimadas, destruição em cima de destruição. Mas o que ele fala? E chama o povo para si e diz assim: gente, vamos reconstruir o muro. Gente, vamos reconstruir. Chegou a hora da gente reconstruir. Vinde. Eu vou dizer para você, você que está aqui nessa noite, você que está aqui, eu quero chamar você a vir e a reconstruir a nossa igreja de novo, a levantar a nossa igreja, a fazer com que ela seja como Deus quer que ela seja. Eu estou dizendo para você, eu quero chamar você para um novo alinhamento, para uma nova visão, para uma nova reconstrução, para uma reedificação, porque aqui é um lugar de novos começos. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que a nossa igreja é um lugar de novos começos. Estava comentando hoje com o irmão, falei: irmão, eu sei que eu errei, teve erro da minha parte, teve erro um monte de coisa, teve erro, mas teve acerto também. Teve acerto. E nós vamos aprender com os erros. Nós vamos aprender com os erros para acertar. E graças a Deus por isso. Neemias, segunda vez, ele chama: vinde. Segundo, ele chama o povo: olha, vamos reedificar. Vamos reedificar. Vocês estão comigo? Vocês querem estar comigo para reedificar, para levantar uma igreja forte, uma igreja que ame a Deus, uma igreja que ame as pessoas, uma igreja que sirva ao mundo? Se você está querendo isso, você está no lugar certo, porque é isso que eu quero para a nossa igreja. Eu quero uma igreja que ame a Deus, uma igreja que ame as pessoas e uma igreja que sirva o mundo.
Amar a Deus é você estar no culto. Amar as pessoas é você fazer parte de um pequeno grupo. E servir ao mundo é você servir através do ministério que Deus está dando e vai dar para cada um de nós. Você tem dons e talentos, irmãos. Não foi para ficar sentado, foi para servir o mundo. É isso que nós estamos buscando. A terceira coisa que ele fala aqui: e deixemos de ser opróbrio. Isso significa para Neemias que deixar de ser vexame, deixar de ser vergonha, deixar de viver aquela desonra. Irmãos, ninguém está aqui com vexame, a gente não está com vergonha e a gente não está com desonra. Não estamos, porque vergonha, vexame e desonra não pertencem a Deus. A Deus pertence dupla honra. Dupla honra. E é isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Deus quer para a nossa vida. Jerusalém não merecia estar naquela condição. Se você analisar todo o livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Jerusalém nunca mereceu passar por aquilo que ela passou. Nunca. Mas preste atenção, Jerusalém foi a cidade que nasceu o meu Salvador. Jerusalém foi a cidade que contemplou a glória de Deus. Jerusalém foi a cidade que se dobrou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Em Jerusalém ele foi crucificado, em Jerusalém ele foi sepultado, em Jerusalém a pedra foi tirada e ele ressuscitou. Em Jerusalém ele disse para os discípulos: permanecei aqui até que do alto sejais cheios do poder de Deus. Em Jerusalém ele foi assunto aos céus. Em Jerusalém o povo foi cheio do Espírito Santo e o povo começou a igreja a partir do Pentecoste. Tudo começou em Jerusalém. Eu vou dizer para você, em nome do Senhor Jesus, uma voz profética para a sua vida: esta é a Jerusalém que Deus quer para realizar isso. Esta é a Jerusalém que Deus quer nesses dias. É essa Jerusalém que Deus quer levantar para fazer com que as pessoas conheçam a glória de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus quer fazer com as pessoas. E louvado seja o nome do Senhor. Circunstâncias, situações que muitas vezes nos fazem acreditar que estamos fracos, sem honra ou qualquer outra coisa, eu quero declarar em nome do Senhor Jesus: esta casa de oração será honrada, ela terá vida, ela terá muitas pessoas para glorificar o nome do Senhor. A sua família, famílias entrarão aqui para glorificar o nome de Deus. Eu não vou passar por vergonha, você não vai passar por vergonha, você não vai ser chacota do inimigo, o inimigo não vai ficar fazendo brincadeirinha no mundo espiritual para desonrar a gente, porque o nosso Deus vai levantar tijolo por tijolo, pessoa por pessoa, e nós vamos avançar, nós vamos caminhar, nós vamos crescer em nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E se você acredita, diga amém. Amém. Aleluia. O inimigo está derrotado, irmão. O inimigo está derrotado. Lá na época de Samuel, a glória da segunda casa é bem melhor do que a primeira. Lógico que aqui estava falando do Antigo Testamento, Novo Testamento, a vinda do Messias. É lógico. Mas, queridos, eu quero dizer para você algo profético para a sua vida também. Nós vamos reconstruir. Amém? Nós vamos reerguer. Nós vamos colocar os tijolos no lugar certo. Nós vamos levantar o muro. Nós vamos honrar e respeitar aquele que morreu na cruz, aquele que foi sepultado e aquele que ressuscitou. Nós vamos honrar a Ele. Porque não importa pessoas, o que importa é Deus agindo em nós. E eu vou dizer uma outra coisa para você, irmão. O silêncio é a melhor resposta para o inimigo. O inimigo, a resposta que o inimigo precisa ter de nós
não são palavras, é silêncio. É silêncio. Porque aí vem o versículo 18. E lhes declarei, acompanhe aí na Bíblia, irmão, por favor, olha na Bíblia, para não dizer que eu estou falando coisa errada. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Aleluia. Creia, irmãos, que a boa mão do Senhor está com a gente. Ah, irmãos, Deus está conosco. Deus não nos deixou, não nos desamparou, Deus não virou as costas para nós. Talvez nós viramos as costas para Ele, mas Ele não virou as costas para nós. Ele não virou as costas para nós. Duas coisas importantes aqui que eu quero passar para você, que é o sucesso de muita vitória. Primeiro, Neemias respeitou a autoridade. Ele respeitou o rei. E Deus deu oportunidade, através do rei, de ele seguir em frente até Jerusalém. Segunda coisa, Neemias respeitou o que o rei havia dito. E quando ele faz isso, Deus concede os desejos do seu coração. A boa mão do Senhor nunca nos deixou e nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Nós vamos sentir sim, nós vamos ficar tristes, nós vamos sentir desânimo muitas vezes, nós vamos sentir frustrados ou até mesmo fracassados. Nós somos humanos, mas o que precisa estar fortalecido na nossa vida é o homem interior. O que está aqui, meu irmão, está pulando como nunca, está vibrando como nunca, está aquecido como nunca. O respeito de Neemias pelas palavras do rei concedeu tudo o que eles tinham. O segredo está aqui, irmãos. Respeito à autoridade. Respeito à autoridade. Respeito a quem Deus colocou a autoridade na sua vida. Queridos, querendo ou não, se você está aqui ou não, se você está com o coração 100% aqui, se você não está, eu vou dizer para você que nem Zagallo disse na Copa de 98, vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Porque eu sou autoridade aqui, irmãos. E eu tenho certeza, irmãos, que quando nós entendermos que temos que respeitar a autoridade pastoral, e tudo aquilo que nós precisamos e desejamos, Deus vai conceder a partir do momento que nós respeitamos a autoridade pastoral. Ou seja, a autoridade que Deus instituiu aqui neste lugar. Por quê? A partir do momento que você entende da autoridade e você respeita a autoridade, há uma liberação de promessas para a minha vida e para a sua vida. Existe uma liberação de promessas para a minha vida e para a sua vida. Promessas de dupla honra. Promessas são planos de paz e não de guerra. Planos que nos faz prosperar. O segredo é nós respeitarmos. Você sabe por que o Brasil está indo de mal a pior? Porque não respeitam a autoridade instituída. Ah, pastor, mas aquela pessoa está fazendo errado. Ninguém mandou você votar errado. Se você votou errado, o problema é seu, mas não desrespeite quem Deus colocou lá. Porque Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade instituída vem de Deus. Mesmo que faça coisa errada, sim, porque você sabia que tinha que fazer o certo e não fez. Então, no próximo ano que nós temos eleições para presidente, vereador e deputado estadual, é isso? Governador e... Isso. Que você possa botar o dedinho polegar ali e ter consciência de quem você vai estar colocando lá, que vai ser autoridade na sua vida. Nós temos que isso. Olha só, irmãos, quando nós entendermos, quando nós nos submetemos à autoridade, Neemias submeteu à autoridade do rei, ele não precisou nem pedir para que o rei fizesse algo, o rei já falou para ele, vai lá e faz o que está querendo.
Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade e respeitamos a autoridade, nós vamos nos dispor e vamos edificar o que precisa edificar. Haverá disposição, haverá ânimo, sonhos vão nascer, projetos engavetados serão colocados em práticas, a disposição ditará o ritmo da construção, da reedificação e da expansão que nossa igreja pode fazer nessa cidade. A disposição, irmãos, a disposição de estar na igreja, a disposição de estar na casa do Senhor, a disposição de fazer coisas, porque eu creio que haverá nessa igreja ministérios edificados. Eu creio, irmãos, ministérios serão edificados, porque haverá disposição de pessoas, haverá pessoas edificadas, pessoas reestruturadas, pessoas libertas, pessoas dispostas para desejar mais de Deus e a disposição para que Deus possa acender o fogo, não só em nós, mas em todos aqueles que chegarem até nós. Meus irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Olha, queridos, aqui no finalzinho do versículo 18: e fortaleceram as mãos para toda a obra. O que eles fizeram? Fortaleceram as mãos. Irmãos, Deus quer fortalecer as suas mãos, Deus quer que você reedifique, que você nos ajude a reedificar, a reerguer e se disponha a fazer coisas para a obra de Deus. Olha só que coisa interessante, quando Neemias chegou em Jerusalém, qual era a visão dele? Destruição, tudo acabado. Mas com Deus, ele envolveu o povo que entendeu a causa, eles dispuseram-se a edificar novamente Jerusalém. E com as mãos fortalecidas, eles fizeram a reconstrução do muro em 52 dias. Queridos, será que em 52 dias Deus não pode restaurar a nossa vida? Deus não pode restaurar aqui essa igreja colocando pessoas que venham sedentas pela palavra de Deus? Eu creio, irmão, eu creio, mas nem tudo é bênção. Olha o versículo 19: porém, Sambalate, Oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o Rábio, era só 2, agora são 3, juntou mais um ainda para ajudar. Quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Tenha isso na sua mente, o inimigo sempre vai querer atrapalhar. Ah, pastor, não vai dar certo. Eu vou dizer para você como eu aprendi com um pastor dizendo assim: se você quiser trazer para mim soluções que façam com que a igreja se expanda e o nome do Senhor seja glorificado, eu aceito. Se você vier aqui para dizer que não vai dar certo, não venha. Não venha. Você precisa vir aqui e dizer assim: pastor, vai dar certo. Pastor, eu não sei o que eu posso ajudar, mas eu quero ajudar porque eu sei que vai dar certo. Trazer problema não precisa, porque a gente já tem de monte. Não precisa. Então, se você quiser chegar para mim aqui e falar assim: pastor, eu estou contigo, não abro, olha, nós vamos levantar isso, nós vamos estar juntos, nós vamos continuar a caminhar, nós vamos fazer a obra do Senhor, pastor, vai dar certo. Agora, se você chegar aqui para mim assim: ah, pastor, não vai dar certo não, sabe? Puxa vida, ó céus, ó vida, não vai dar certo. Queridos, já ouvi isso muito. Então, a partir de hoje, chegue para mim dizendo assim: pastor, eu tenho uma visão de reino e eu quero ver esse reino implantado juntamente com o Senhor aqui nessa cidade, pastor. Eu quero abraçar a causa junto contigo, pastor. Nós vamos sofrer, nós vamos chorar, nós vamos botar o joelho no chão. Pastor, nós vamos sofrer, mas o reino vai ser implantado. Não sei como, mas vamos. Porque o inimigo quer fazer isso, irmãos. Ele quer vir tirar você da igreja, ele quer tirar você. Neemias tinha somente 3 homens para atrapalhar a obra de Deus. 3 homens. Queriam fazer de tudo para a obra parar. Você acha que não tem gente querendo fazer a obra parar, irmão? Eu não posso falar aqui, mas tem gente querendo fazer a obra parar, irmão. Puxa, Senhor. O mundo espiritual está batendo palma, falando: yes,
Estamos conseguindo fazer o que nós queríamos com aquela igreja, com aquele pastorzinho de meia colher. Nós estamos conseguindo. Mas não tem importância. É o pastorzinho de meia colher que vai brigar contra o inimigo e vai dizer assim: ninguém vai atrapalhar os propósitos e os planos de Deus para a minha vida aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, ninguém vai fazer esta obra parar. A obra não vai parar, irmão. A obra não vai parar. A obra do Senhor. Se tiver que fazer culto embaixo de uma árvore, nós vamos fazer culto embaixo de uma árvore. Mas a obra não para. Não para. O inimigo pode se levantar para trazer toda sorte de desgraça. Palavra desanimadora, zombar da gente, fazer coisas que a gente fala assim: meu Deus, como está difícil passar por isso. Mas eu quero declarar uma coisa: a vitória é daquele que ama a Deus. A vitória é do povo que se chama pelo seu nome, que se humilhar, orar, se colocar de joelhos no chão. Deus vai sarar a terra, vai tirar o pecado, vai tirar as moscas varejeiras que ficam contaminando o nosso meio, vai levar tudo embora, vai passar um SBP espiritual assim, ó, vai matar todas as moscas, e nós vamos continuar vivendo, porque a vitória é do povo que ama a Deus, é a vitória do povo que tem os olhos voltados para a cruz. Ah, meu irmão, isso ninguém muda. E essa fé é uma fé que eu tenho muito no meu coração. Versículo 20, e eu encerro por aqui, tem mais 2 versículos só. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Vou repetir. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Quem vai nos dar êxito? É Deus. Quem vai dar êxito na sua família? É Deus. Quem vai dar êxito na sua vida espiritual? É Deus. Quem vai dar êxito na sua vida material? É Deus. Quem vai dar êxito na sua vida financeira? É Deus. Quem vai abençoar a tua empresa? É Deus. Quem abençoa a igreja é Deus. Quem cuida da igreja é Deus. Quem cuida de cada detalhe da igreja é Deus. Quem cuida do louvor é Deus. Quem cuida da pregação é Deus. Quem cuida dos pequeninos é Deus. Quem cuida dos adolescentes é Deus. Quem cuida dos jovens é Deus. Quem cuida dos adultos é Deus. Tudo é Deus e nunca o homem. Porque se o homem estiver na frente, Deus não vai estar à frente. E essa igreja não tem homem na frente, tem Deus à frente, porque a resposta vem de Deus. Preste atenção, você não vê Neemias dizendo nada para Sambalate, Tobias e Gerson. Você não vê ele falando isso. A única frase que você vê de Neemias nesse trecho é o seguinte: Tobias, Sambalate e Gerson, a resposta vem de Deus, meu filho. Fica na tua aí, porque a batata vai assar para o teu lado na hora certa. Porque a resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus. Neemias não foi até Sambalate e Tobias falou assim: para de falar isso, hein? Para de falar isso, porque senão eu vou pegar você de jeito, cara. Ele falou isso? Não. Ele chegou, o que ele fez? A resposta vem de Deus. A resposta vem de Deus. Ele exaltou Deus quando mais o inimigo estava querendo destruir os planos que Deus tinha para a vida de Neemias. Quando o inimigo quer destruir os planos de Deus, a única resposta do povo de Deus é: a resposta vem da parte de Deus. Pastor, como que nós vamos fazer isso? A resposta vem de Deus. Pastor, como que... A resposta vem de Deus. E a resposta vai vir de Deus. Sabe por quê? A resposta que vem de Deus, nós não erramos. A gente acerta o alvo. Olha só o que ele continua dizendo aqui. Nós, seus servos, nós disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui. A vitória vem de Deus. Deus é que nos vai dar bom êxito. O povo se dispôs a reedificar e a reerguer os muros de Jerusalém.
Quem teve parte da reedificação e da construção de Jerusalém de novo? Quem? Quem? O povo. O inimigo não teve parte. Então aqui eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo não tem parte nessa igreja. Não tem espaço nessa igreja. Não tem memorial para ele. Porque nós não vamos exaltar o inimigo. Nós não vamos dar crédito para o inimigo. Nós não vamos dar ouvidos para o que ele fala. Porque a resposta certa vem de Deus. Nós vamos ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza disso. Por quê, irmãos? Porque eu tenho a plena convicção de que eu e você participaremos. Escreva o que eu estou dizendo aí, anota aí agora em algum lugar. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos fazer parte de um memorial aqui nesta igreja, que quando nós olharmos para trás, nós vamos dizer assim: eu faço parte disso. Eu faço parte disso. Agora, deixa eu perguntar, quem faz parte disso? Nós. Quem faz parte disso? Nós. Quem faz parte disso? Nós. O inimigo não tem parte disso, irmãos. O inimigo não tem parte de tudo aquilo que ele está querendo achar que tem parte. Somos privilegiados por contarmos com Deus ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Jesus está ao nosso alcance. E o Espírito Santo sempre será o meu companheiro e o seu companheiro para avançarmos e crescermos em todo tempo. Um novo tempo Deus tem para nós. Eu creio nisso, irmãos. Uma nova oportunidade de conquistar novas vidas. Vidas para Jesus, oportunidade de transformar vidas, oportunidade de libertar vidas, oportunidade de restaurar casais, oportunidade de restaurar filhos das drogas, e por que não tirar pessoas das drogas? Sim, porque o poder vem de Deus, a resposta vem de Deus, e nós podemos fazer isso, a estratégia vem de Deus, e Deus sempre tem o melhor para nós, irmãos, sempre, creia nisso nessa noite. Deus sempre tem o melhor para nós. Com a ajuda do Senhor, eu quero estar disposto a reedificar. Eu quero estar disposto a reerguer. Eu quero estar disposto a realinhar e continuar a jornada que Deus deseja, não só para a minha vida, mas para a vida dessa igreja, porque essa igreja está aqui não foi por acaso. Não é por acaso. Não entendi? Amém, glória a Deus, aleluia. Vou contar com certeza, porque eu sei, ó Deus, eu sei que Deus tem um propósito para nós, de vida e desta igreja também. Eu encerro com esse versículo, não vou terminar, eu acho que eu vou fazer uma campanha de Neemias aqui, umas 7 mensagens de Neemias, porque Neemias é lindo demais, gente. A gente só vê aqui os inimigos sendo destruídos, o inimigo falando assim, perdi, deu ruim para nós, deu ruim para nós. Porque você vê Neemias colocando a sua vida em função de Deus. Eu quero encerrar, eu quero que você acompanhe em Neemias 4:6, eu quero encerrar com esse versículo. Achou aí, irmãos? Olha o que diz aí: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha desânimo para ficar em casa. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí, irmãos? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Que Deus nos ajude nesse tempo, aonde nós vamos estar passando por todas essas situações novas que Deus pode nos dar. Deus vai nos dar a oportunidade de expandir o seu reino aqui neste lugar, nessa cidade. E eu tenho certeza que Deus está falando com você nessa noite. E Deus quer que você faça parte dessa história. Deus quer que você seja o memorial aqui desse lugar. Você crê nisso, irmãos? Que Deus nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar?